botando para gravar por aqui agora, antes que eu esqueça. Tá bom, Pri? Tá, eu estou apresentando. Só uma coisinha, E olha, Alessandro Gon.br. Alessandro. Desculpa me interromper. Pessoal, por gentileza, vocês deixar o microfone mudo para não interromper o Alessandro enquanto ele estiver falando, tá ok? Obrigado. Isso, Pode legal. Eu continuar, até Alessandro. recomendo o seguinte aí, né? Como eu falei, algumas coisas, eu pensei muito no público aqui para que vende serviços caros quando eu montei, então naturalmente alguma coisa ou outra vocês vão perceber que, legal, como é que eu aplico isso no e-commerce e tudo mais? Anota e depois a gente bate um papo no final para discutir o que vale fazer para o e-commerce, como fazer, tá? Mas vou passar por aqui, como eu falei, quando tiver no slide, se eu ver alguma coisa muito específica para e-commerce, a gente para e eu falo sobre isso. Então, começando por aqui, qual é o processo normal de venda? O normal é a pessoa conhece a padaria, a loja ou a loja virtual, ou seja, ela chegou e compra. Só que na prática, normalmente, esse não é o melhor jeito de vender. Né? E agora aqui entra o primeiro ponto para e-commerce. E-commerce com produto barato, tem alguém com o microfone aberto, acho aí? Não, só fechar, tá? Se tiver. E-commerce com produto barato, naturalmente, isso acontece de uma maneira mais comum. A pessoa chegou, encontrou e já fechou o negócio. Só que pensando no marketing digital de um jeito mais eficiente, e se você quiser, na verdade, manter cliente ou vender produtos mais caros, o ideal é você pensar sempre nisso. Não tente vender para quem não te conhece. Então, novamente, e-commerce já é mais fácil a pessoa chegar. Deixa eu só deixar meu bate-papo aberto aqui se alguém escrever. E-commerce é mais fácil a pessoa chegar se o produto é mais barato e já comprar. Agora pensa que na verdade as pessoas compram de pessoas. Né? Pessoas compram no final das contas de uma empresa, mas elas gostam de se relacionar com pessoas. Então, falando em digital e falando de produtos mais caros, pensa muito nessa sequência da pessoa te conhecer, né? A pessoa te conhece, então ela passa a se interessar pelo aquilo que você vende, pelo seu produto. Aí ela vai começar a confiar em você, começa a desejar o seu produto e você desperta isso através do site, através de e-mail, um ou outro deve usar ManyChat, enfim, não interessa o modo. Pode ser o WhatsApp, pode ser uma conversa no telefone, e aí ela toma a decisão de compra e fecha. Até porque e-commerce, o que acontece? Né? Eu compro muito pela internet, fiz minha primeira compra no Mercado Livre em 99, para vocês terem ideia, deve ter sido o primeiro ano na Amazon lá, no primeira possibilidade de comprar por alguém que morava no Brasil, quando ainda vendia só para os Estados Unidos eu já comprava, sempre comprei muito pela internet. É muito fácil a gente largar um site e ir para o próximo. Pelo menos, eu pesquiso um monte, eu tenho pelo menos 90 abas aqui abertas, se eu mostrar minha tela aqui agora. E nem todo mundo é tão maluco assim, mas é normal a pessoa ter 4, 5 ali, fechar uma, ir para outra loja e tudo mais. Então a gente tem que pensar muito nisso, ganhar a confiança do cliente. O que eu geralmente tenho, na verdade, como é que eu montei os passos, né, para essa venda, para ela deixar de ser aqui em 2 passos, o conhecer e fechar o negócio, para usar melhor a internet. E lembrando, só que quanto mais caros seus produtos forem, ou quanto mais você quiser manter o seu cliente, mais isso tem importância. Então, eu vou repetir daqui a pouco esses passos, mas só vou passar rapidamente, né? Que tem a ver com existir na internet, é ter o seu site, WordPress, Shopify, o que quer que seja, aparecer através de conteúdo no blog, através de conteúdo nas redes sociais, faz muito sentido quando você tem um público definido. Eu não consegui ver muitas das lojas, eu vi algumas dessas no estilo dessa que a Priscila está montando, mas eu percebi que a maioria não tem um público, a maioria das que eu vi pelo menos, eu não sei se a maioria realmente não tem, mas a maioria das que eu vi não tem um público tão bem definido. Se você tiver, faz muito sentido você criar conteúdos que atraiam aquele público, obviamente, né? Ou no blog, ou até um PDF, checklist, e-book, vídeo e tudo mais. Você se relaciona com as pessoas e aí vai oferecer. Eu vou voltar nisso. A maioria das pessoas detesta vendedores, mas elas adoram comprar, né? Temos que pensar sempre nisso.
Novamente, isso aqui faz mais sentido para quem vende serviço, porque no e-commerce não tem esse papel de a gente ficar ali fazendo o papel de vendedor. Agora, ela tem várias opções, como eu falei, né? E eu coloquei aqui, como eu coloquei as lojas do shopping. Você tem 1 trilhão de opções para você comprar na internet. Eu vou comprar agora, por exemplo, sei lá, uma capinha aqui para o meu celular. Provavelmente, se eu fizer a busca aqui no Google, eu vou achar dezenas de milhares, na verdade, né, de opções para comprar. Como é que eu vou escolher qual eu vou comprar? Muitas vezes por preço, muitas vezes por quem eu confio. Até deixar nesse slide para explicar o que eu vou falar. Né? Se for uma capinha de celular, tudo bem, vai me custar ali 10, 20, 30 reais, 5 reais de repente, se eu comprar lá fora, né? 80 se eu comprar uma ótima, beleza, tá fácil. E se eu quisesse comprar efetivamente um celular lá fora? Como eu até vi gente comprando celular no AliExpress. De quem eu vou comprar por lá? Obviamente de alguém que eu, de alguma maneira, confiar. Ou eu tenho uma indicação, ou eu tenho alguém que comprou por lá e me falou, ou eu tenho a página muito bem feita, porque eu desconfiaria na hora de comprar um iPhone no AliExpress. Apesar de conhecer algumas pessoas que já compraram, a maioria se deram, né? Se deu bem, apesar do imposto, e outras não. Mas quanto maior o preço do produto, maior é a importância disso. As pessoas não vão comprar diretamente, né? Quanto mais caro, mais isso faz sentido. Elas primeiro precisam te conhecer, aí aquelas que vão te conhecer, daquelas que te conhecem, algumas vão passar a confiar em você, e algumas dessas que confiaram, você vai despertar o desejo, e aí elas vão tomar a decisão de compra. Isso aqui, na verdade, por que eu estou dizendo? Isso aqui é eu diria que é um dos slides, talvez o slide mais importante de tudo que eu vou falar. Porque quando você vai criar, por exemplo, um artigo no blog, um post no Facebook, um vídeo para o YouTube, um post no LinkedIn, onde quer que seja, uma foto no Instagram, se você entender, né, com quem você está falando desses quatro níveis, essas 4 etapas aqui, você vai escrever de uma maneira diferente, você vai fazer o seu vídeo de uma maneira diferente. Então, se você entender, se você tiver, por exemplo, querendo fazer agora, naquele momento, né, um texto no seu blog para as pessoas que não conhecem a sua loja, não conhecem o seu produto, você vai fazer com que elas te conheçam e aí você vai fazer ela avançar aqui para a confiança, você vai demonstrar que ela pode confiar em você. Se você estiver escrevendo para as pessoas que já conhecem a sua loja, para as pessoas que já estão te acompanhando, você vai forçar, você vai, na verdade, focar em fazer com que elas passem a confiar mais em você e tenham desejo de comprar. Então, o que eu quero dizer aqui de uma maneira resumida é que você precisa fazer as pessoas avançarem, né, nessas etapas. Eu não vou ficar explicando muito funil para a gente não demorar demais. A maioria já deve ter ouvido falar, eu vou falar rapidamente aqui, né, para entender o que é isso. O que quer dizer, né, o conceito de funil? Várias pessoas vão chegar na sua loja, são os visitantes, ou você está atraindo essas pessoas. Então, dessas várias pessoas que vão chegar na sua loja, algumas vão virar leads, de repente, se você tiver cadastro na loja, se você cadastrar, pegar o e-mail ou algo assim. Poderia ser o WhatsApp, qualquer coisa assim. Desses, alguns vão estar interessados naquilo que você vende e alguns vão comprar. Então, funil porque a quantidade vai diminuindo ao longo do tempo. E existem diversos tipos de funis. Isso que eu expliquei agora há pouco não deixa de ser um tipo de funil. Você começa a escrever, você começa a criar conteúdo, você consegue até, por exemplo, fazer um webinário. Pensa que isso que eu estou fazendo aqui agora, por que não? Poderia ser um de vocês fazendo uma apresentação para os clientes sobre os produtos da sua loja. Eu vou ter uma apresentação gratuita na sexta-feira sobre o que eu vendo. E você vai colocar naturalmente alguma frase que chame a atenção. Você começa a demonstrar para as pessoas o benefício disso, daquilo, um produto que você comprou, que você pode mostrar aqui na hora na câmera que você tem, para de repente a pessoa tirar aquela dúvida de, será que pela internet parece algo grande, depois quando chegou em casa é pequenininho? Será que parece um plástico ruim quando chegou aqui, né, um copo desse, por exemplo, do sei lá o que, o Dark Side of the Moon, do Habib's, mas eu vou comprar isso aqui lá da China, a pessoa pode não saber que vem de lá, mas vai demorar 60 dias? Será que é realmente bom?
né? Por que não fazer, por exemplo, um webinário, alguns encontros? Não estou dizendo que deve fazer isso e nem que se deva fazer para produtos muito baratos, mas se você tiver um público, você consegue sim aumentar a confiança dessas pessoas em você. Site, né? Começando a falar aqui pelo site. Naturalmente, todo mundo aqui tem site, que é a própria loja. Na pior das hipóteses, você tem pelo menos isso. E já é o suficiente, naturalmente. Ninguém tem que ficar postando em redes sociais o tempo inteiro, não tem que usar as ferramentas que eu falei agora, usar o Zoom, usar um webinar, um Webinar Jam, Webinar, qualquer dia até posso marcar para falar de ferramentas especificamente, tá bom? Que tem muita coisa legal. Agora, o que eu quero que você entenda, eu já volto, deixa eu voltar aqui nesse slide, esse aqui faz mais sentido, é que, considera aqui dentro, onde está o site e o blog, né, o site da sua loja. É que o site com o blog, tendo ou não o blog, eu recomendo que tenha, e depois eu falo por que eu recomendo que tenha, mas o site da sua loja, ele deve ser a peça principal nessas engrenagens todas. Novamente, aqui é natural que todo mundo tenha site, porque a gente já está falando de loja virtual, e a loja já é o site. Às vezes eu falo com pessoas, com profissionais, com vendedores de outras áreas, que ficam em dúvida se devem ter o site ou não. Então aqui, pelo menos, a gente tem essa vantagem. Eu ouvi a Priscila falar agora há pouco ali, né, que o site é o nosso ambiente. É exatamente isso. Facebook acabou de ter um problema essa semana, alguns devem ter ouvido. Quem usa ManyChat, quem usa Chatful, usa bots, quem até usa pode não ter um problema tão grande. Quem não usa e pretendia usar hoje, esquece. Não dá mais para cadastrar. A previsão é que demore de 1 a 2 semanas para voltar, dependendo do que eles fizerem por lá. Não estão entregando as mensagens simplesmente porque eles tiveram um problema. Esquecendo o problema, independente disso. Facebook muda as regras toda hora as coisas estão acontecendo de um jeito diferente. O Instagram também é do Face, acaba mudando sempre. Então, o que eu quero dizer aqui com isso é o seguinte, né? Vai usar a rede social é entender que você está realmente no ambiente de outras pessoas. Foque no seu site. Pegue as pessoas das redes sociais e traga sempre para o site. De novo, estamos falando em e-commerce, isso está muito mais fácil. Só voltando por aqui, olha só o que quer dizer esse diagrama que eu desenhei até para uma mentoria, para um grupo que eu tenho online, que é uma espécie de workshop que eu faço com as pessoas por 4 meses. O que quer dizer o exista ali, né? E o exista é quando você simplesmente tem só o site. Se você tiver só a sua loja virtual na internet, você está lá em cima no exista. Loja virtual tem naturalmente o sistema de pagamento integrado. Então, se você lembrar lá do meu primeiro slide, a loja virtual já pode fazer aquilo que não é o mais recomendado no final das contas, né? Da pessoa, ela te conheceu e automaticamente ela já comprou. Então, isso vai acontecer, na verdade, muitas vezes, porque os produtos são baratos. Olhando aqui, né, esse tipo de loja que a gente está falando. Agora, depois do exista, a primeira engrenagem, o apareça, que eu já citei, são os posts de blog, são os conteúdos sobre os produtos, vídeos sobre os produtos, que muitas vezes vão estar no blog e muitas vezes vão estar nas redes sociais. O atraia, conteúdos direcionados a um público. Está vendo que eu desenhei isso aqui como um funil? Porque, exatamente, se vocês vão atrair uma quantidade grande de pessoas, uma quantidade, muitas vezes, dependendo da pessoa, do investimento ou do tempo que vocês tiverem no ar, uma quantidade que vai chegar a dezenas, centenas ou até milhares de pessoas. Dessas pessoas, eu recomendo muito que tenha alguma forma de você ter o contato das pessoas. Quando ela compra de você, você já tem o contato. Mas mesmo quando ela não compra, como é que você pode se relacionar com ela? Como é que você pode obter isso? Entregando alguma coisa de valor. Alguma coisa de valor, naturalmente, gratuita, né? Para que a pessoa deixe o contato. Então, se você tem uma loja, por exemplo, sobre produtos para festa infantil, por exemplo, que tal ter um conteúdo com os 10 itens que toda festa infantil precisa ter, né? E coloque o e-mail para baixar. Uma página A4, um PDF de uma página é suficiente para fazer isso. Não precisa criar e-book, não precisa criar webinário, nada disso. E você vai se relacionando com essas pessoas de um jeito diferente do normal, diferente da newsletter comum, diferente de mandar só promoção.
Falei agora há pouco que eu fui um dos primeiros clientes da Amazon do Brasil, provavelmente, porque eu era um fuçador de internet. A Amazon foi uma das primeiras lojas virtuais online que faz algo que até hoje eles fazem muito bem feito. Eu comprei um produto e normalmente eu comprava livros na Amazon, não tem nenhum por aqui, tem até alguns aqui atrás do computador. Livros em inglês na época, porque não tinha esses livros em português aqui. E eles sempre me mandavam recomendações por e-mail, sempre, ou na tela. Isso pode ser mais fácil hoje, com os apps, com os plugins e tudo mais. Mas ninguém fazia isso. Só que muita gente ainda não faz bem feito. Recomendações baseadas naquilo que eu comprei. E várias vezes eu compro um livro da Amazon ou alguma outra coisa. Na verdade, eu quase não compro coisas na vida a não ser livros. Mas eu compro muitos livros baseados nas recomendações que eu recebo. Está aqui, nesse Se Relacione. E naturalmente, vem a oferta. Deixa eu desativar o som só de quem está chegando por aqui, desativado. Esse aqui, por exemplo, um dos livros comprados. Isso aqui, inclusive, tem um outro case. Isso aqui nem é da Amazon. Isso aqui é um cara que faz um livro gratuito, paga só o frete. Alguns de vocês devem conhecer essa estratégia, né? Daqui a pouco eu falo dela. O normal, que muita gente faz, também é feito por aqui. Então, percebendo que isso aqui são engrenagens, na verdade, uma coisa relacionada à outra. O que eu quero aqui, que eu quero deixar como dica, né? Para algumas das coisas que eu tenho visto, o que dá certo e o que não dá certo no digital. E, novamente, tudo que eu falo aqui, com algumas adaptações, serve para o e-commerce. Eu acho imprescindível você ter monitoramento do seu site. Tem desde o básico, que é o Google Analytics, até ferramentas como um Hotjar, tem outras ferramentas, mas um Analytics, por exemplo, é suficiente para isso. Você começar a entender, como nesse exemplo que eu coloquei por aqui. 800 pessoas visitaram o meu site, meu e-commerce, a minha loja, por exemplo. Dessas, 150 baixaram o meu e-book. Então, no caso aqui, era uma página específica. E aí, falando de página específica, no meio disso aqui, eu vou dar outra dica. Se você tem produtos, principalmente se você tiver uma loja com produtos de várias áreas, ou você tem produtos para vários tipos de público, eu recomendo muito que você tenha páginas específicas, por mais que isso dê trabalho. E quanto mais trabalho dá, melhor é. Porque quanto mais trabalho dá, menos os preguiçosos fazem. E aí, quando você faz, você tem um diferencial. Então, você criar páginas direcionadas ou para um determinado público, mesmo que você pegue um pouco daqueles seus itens que você tem lá e coloque aquilo do mesmo jeito, só que com frases direcionadas para aquele público, ou você pegar dos vários produtos que você tem, você criar páginas com um tipo de produto, um único tipo de produto. E aí faz muito mais sentido você medir do jeito que eu estou falando por aqui. Faz muito mais sentido você fazer remarketing também, por exemplo. Mas você começar a mensurar, né? Então, 800 pessoas chegaram no site, 150 baixaram o e-book, por exemplo, ou deixaram um e-mail para baixar o PDF sobre festa, que eu acabei de comentar. Quantos estão lendo esses e-mails e quantos compraram? Então, o que eu deixo aqui, lembrando que eu montei isso aqui para quem vende serviço e vale totalmente para e-commerce. O lance é você conseguir ter esses números de um jeito fácil. E hoje dá para ter com as ferramentas certas. É você conseguir tirar esse Analytics, criar as metas por lá, extrair de repente para nem que seja uma planilha de Excel e conseguir ter isso de um jeito que te faça sentido para você. 3 erros que muitas empresas cometem, né? E vamos ver se isso aqui se encaixa para o e-commerce também. Acabei de falar, o primeiro já se encaixa, né? Evitar enviar às pessoas, principalmente quando você fizer anúncios, dependendo do jeito que você colocar o seu anúncio, naturalmente, dependendo do texto do seu anúncio, evitar mandar a pessoa para a página principal do seu site, para a página principal do seu e-commerce, a não ser que ele já seja muito nichado, a não ser que ele já tenha frases ali que deixam claro o que ele vende, para que tipo de público, que tipo de produto. Se for um e-commerce com muita coisa, reforce o que eu acabei de falar. Criar páginas muito focadas em um público ou em um tipo de produto. E, naturalmente, você vai ter que entender quais valem a pena, porque não vai valer a pena fazer isso para todo mundo, pelo trabalho que dá e pela rotatividade dos produtos. Quando a pessoa clicar, aí sim ela pode ir para outro lugar. Quem faz anúncio? Erro muito comum que eu vejo, né? Não ter uma conexão muito clara entre os textos dos anúncios, que muitas vezes são produtos anunciados diretamente e muitas vezes não são produtos.
Muitas vezes podem ser textos relacionados aos produtos. Então não tem a conexão muito clara entre o anúncio e a página. E aí o que acontece? É muito comum a pessoa estar lá no Facebook, ela olhou ali aquele anúncio, ela até se interessou, você chamou a atenção dela, ela clicou. Na hora que ela clicou, ela viu que a página não tem tanto a ver com o que ela leu, eu dou um segundo e meio para ela fechar e você pagou pelo clique e perdeu a pessoa. Ou seja, gastou dinheiro para perder aquele possível cliente. Naturalmente vai ter o curioso, mas você pode evitar isso. Pelo menos uma perda muito grande. Quando eu falo de páginas de captura, é para quem criar esses PDFs, criar o e-book ou até criar algum tipo de relacionamento diferenciado com o público. Página de captura tem que demonstrar benefício. O que a pessoa vai ganhar? Ninguém fica deixando e-mail de graça, ok? Algumas outras dicas por aqui. Landing pages, acabei de falar, mas landing pages explicando de uma outra maneira. São páginas que as pessoas vão chegar diferente das suas páginas principais, diferente de uma página de categoria. Às vezes, dependendo da sua loja, a página da categoria do produto pode até servir como uma landing page, dependendo de como você montou. Só lembra, evitar mandar as pessoas para páginas em que ela tenha muitas opções. Eu chegar numa página principal do Submarino, por exemplo, hoje, com uma série de coisas, pode até fazer sentido se por acaso eles acertarem numa promoção que tem a ver comigo. Agora, se for uma coisa muito genérica, tiver panela, tiver um celular que eu não estou querendo agora, tiver televisão que eu não compro, simplesmente eu vou chegar e vou embora. Se de repente eles perceberam que eu cliquei em um anúncio ou cliquei em um artigo sobre, sei lá, sobre um Android ou um Motorola G5, por exemplo, comecei a ler aquilo, fizeram um remarketing, eu cheguei na página em que está falando de Motorola, tem muito mais chance de eu continuar e querer continuar lendo por lá, pelo menos me interessar por aquilo. Então, vamos lá. Criar anúncios, bom, diferentes anúncios aqui, não vou detalhar muito nessa apresentação, depois quem quiser saber me pergunta no final, mas sobre as estratégias para fazer anúncios. Vários textos, várias imagens, a forma de você medir, na verdade, os melhores interesses, né? Pouco dinheiro em cada anúncio, com diversas variações. Mais uma coisa, dá trabalho, por dar trabalho muita gente não faz. Quanto mais trabalho dá, melhor para quem é esforçado, porque a maioria não vai fazer. Usar pixel de conversão, remarketing, eu sou fã, super fã de remarketing, então quem usa o WordPress eu sei que isso é muito fácil, quem usa o Shopify eu nem mexi ainda para ver, imagino que também seja, talvez só na página de checkout, não sei, preciso entender ali, mas em onde for possível, deixa o pixel instalado, entende comportamento. De repente você não vai ficar fazendo anúncio de remarketing, porque isso vai custar muito para você, para quem passa por cada produto. Lógico que isso não vale a pena. Mas que tal, de repente, começar a pegar um grupo de produtos e começar a entender. Se a pessoa passou, por exemplo, ela passou por 5 páginas de colares. Essa pessoa tem algum interesse por colar. Então, essa pessoa, pelo menos, eu vou mandar para a página de colar. A pessoa passou por um colar? Não. Passou por 10 páginas de colar, ou que seja 3 nos últimos 5 dias. Essa pessoa merece uma atenção e merece ir para lá. E serve para qualquer coisa. Aí eu já falo de sequências de e-mails e tudo mais. Isso pode servir ou não para e-commerce. Na verdade serve, e serve muito bem. Todo dia, se eu olhar aqui no meu celular, eu tenho algum e-commerce mandando e-mail. Tenho certeza absoluta, vou deixar aberto aqui, daqui a pouquinho eu vou pegar algum exemplo. Então, tem que ter paciência, tem que dar trabalho, escrever. Fizer isso bem feito, sabendo o interesse da pessoa, com certeza vale a pena. E criar jornadas de compra para o cliente. Isso aqui faz muito mais sentido para quem tem produtos mais baratos e mais caros, mas para uma mesma linha, para um mesmo tipo de público. Lembrando novamente, quem chegou atrasado, quem chegou depois ou quem está vendo no replay e não viu o começo. Eu montei essa apresentação, essa palestra, que na verdade isso aqui foi uma palestra ao vivo que eu fiz há poucos dias, para clientes, na verdade para vendedores de serviços caros, para vendedores de serviços de alto valor. As mesmas coisas servem para o e-commerce, mas algumas coisas servem de uma maneira um pouco mais simplificada. A jornada de clientes, a jornada de produtos serve para quem tem produtos relacionados. Você fazer a pessoa baixar algo gratuito, você vende alguma coisa
às vezes nem tendo um lucro muito grande, ou de repente eu já percebi, eu já vi situações em que a pessoa nem tem um lucro, ou tem um lucro muito pequeno, mas para que a pessoa perceba que ela pode confiar naquela sua loja, e aí você vai fazer uma oferta em seguida, automática, muitas vezes, de um produto mais caro. Então isso funciona muito bem. Vou aproveitar esse momento para falar aqui desse. Depois no final eu posso até passar o link se a Priscila ainda não passou, né? O que ele faz aqui? São um dos melhores caras dos últimos tempos, pelo menos do que eu tenho acompanhado nos Estados Unidos, para falar sobre marketing digital, Russell Branson, para lojas físicas e produtos, serviços. Não tem nada exatamente para e-commerce, mas ele fala de uma maneira genérica. Mas o que ele faz nesse livro? Mesma estratégia que muitos usam nas lojas. E se eu entrar lá agora, tenho certeza que isso aqui vai estar, que o livro é gratuito, e o livro é sensacional, é ótimo. O livro é gratuito, eu só pago o frete. Normal, como eu falei, muita gente já viu isso. Frete aqui é $7 para os Estados Unidos, $14 para o Brasil. É lógico que o livro já está incluso por lá. Só que, exatamente no momento em que eu dei o ok, estou pagando $14 para vir o livro para o Brasil. Naquele momento, eu sou imediatamente, em menos de meio segundo, na verdade ele nem muda a página. A janela mexe, a janela só se move aqui e ele faz uma oferta para mim com um outro livro dele, não está por aqui, um outro livro dele que custaria mais uns $30, só que aí ele faz uma oferta de um pacote que ele não vende, aquilo lá dá $80, eu já conheço um monte de gente que chegou a gastar os 80, clicando no gratuito para comprar o livro sem frete. Então, para ver como isso pode funcionar. Novamente, não vou entrar aqui nos funis, mas o que eu quero que você veja aqui nesse momento é que aquele funil que normalmente acaba na venda para a maioria das lojas, a maioria dos e-commerce, a maioria dos vendedores de serviço, ou o que quer que seja, ele pode ir além. Ele pode ir até a retenção do cliente, que obviamente faz muito sentido, você quer que a pessoa volte e continue comprando de você. Pode ir para o upsell, que é essa oferta de um produto mais caro. Pô, já que eu estou comprando a capinha aqui do iPhone, naquele momento em que eu estou comprando a capa do iPhone, eu já estou pagando o frete. Que tal, naquela hora, já me fazer uma oferta? Ou já que você já está pagando o frete e não vai pagar nada a mais, que tal levar o suporte para o iPhone que está custando aqui R$7? Já está incluso no seu frete. Muita gente vai acabar comprando de uma maneira automática, desde que você faça aquilo de um jeito que faça sentido. O segundo produto tem muito a ver com o primeiro. Eu já vi sequências de 5 produtos e já vi gente chegando a comprar os 5. Enfim. E o último passo desse funil mais elaborado, a recomendação. Você atender tão bem o seu cliente que ele vai recomendar e ele vai começar a diminuir os seus custos para trazer mais gente lá para cima, para atrair. Então, lembrando, de uma outra maneira, o que eu comecei falando. Seu papel, na verdade, né, é o de mudar o estado da pessoa. Tenho certeza que a maioria de vocês, pelo menos, vive o desafio de o que eu faço para que a pessoa escolha o meu site, o meu e-commerce em relação ao outro, em relação ao próprio ao site, o AliExpress, se a pessoa conhecer, ou o próprio Mercado Livre, no final das contas. O seu papel é o de mudar estado da pessoa o tempo todo. Daquela pessoa que nunca ouviu falar do seu site, aquela pessoa que nunca ouviu falar do seu e-commerce, ou seja, ela não te conhece, para a pessoa que passou a te conhecer. De alguma maneira você chegou na frente dela, através de um artigo ou até através de um anúncio de produto. Ela clicou, ela passou a te conhecer. Daquela pessoa que te conhece, você precisa transformar na pessoa que te acompanha. O que vai fazer alguém passar a te acompanhar? Pode ser um desafio para muitos e-commerce. Pode ser que não para outros. Eu ontem passei por alguns para olhar algumas coisas aqui com a Priscila e eu percebi como eles têm conteúdos interessantes que me fazem, se eu for o público deles, e de alguns eu sou, me fazem querer voltar por lá. Eu posso não estar interessado em nenhum produto que eles têm agora, mas eu estou interessado no que eles escrevem continuamente por ali, seja no blog ou em algumas páginas que eles têm. E aí, naturalmente, daquele que te acompanha para aquele que se interessa pelo que você vende. Então, percebe, né, daquele que se interessa por aquele que quer comprar. Percebe que no final, muita gente tenta fazer aquele passo direto, daquela pessoa que não te conhece para aquela que já vai querer comprar de você. A maioria você vai perder. A primeira frase que eu coloquei nessa apresentação, não tente vender para quem não te conhece.
Então, para e-commerce, produto barato, isso funciona assim algumas vezes. Mas você vai mais gastar dinheiro, dependendo do tipo de produto de anúncio que você fizer, do que efetivamente vender com lucro. É fácil vender empatando, é fácil vender com pouquíssimo lucro, dá trabalho você montar uma sequência que faça continuamente com que suas vendas cresçam, sem que você tenha que usar uma boa parte do seu lucro para ficar botando, investindo em anúncios, investindo em novos produtos, investindo em formas de ter o seu cliente com você. Então, aqui, novamente lembrando, foi montado para serviços, mas o exemplo até serve aqui, né? Quando eu montei isso daqui há algum tempo, um amigo que estava assistindo me perguntou se serviria para marcenaria, por exemplo, e alguém aqui pode estar assistindo e perguntar: pô, mas eu tenho um e-commerce que não tem nada a ver com o que você está falando, tem produtos tem marcador de livro, o outro vende mouse, o outro vende a capa de celular, o outro vende, sei lá, teclado para notebook, o que quer que seja. Qualquer coisa que você faça, para qualquer uma delas, você consegue criar materiais, como eu dei o exemplo aqui, né? 10 ideias de móveis planejados para apartamentos pequenos. No final, esse cara quer vender o serviço dele de marceneiro. No final, você pode querer vender o teclado. Então, você pode dizer as 3 maneiras de limpar o seu teclado ou de não deixar a poeira estragar. Enfim, criatividade. Mas você tem que atrair a pessoa que se interessa por teclado. As 5 maneiras do cabo do seu mouse durar mais. Não sei, isso é um exemplo bobo, mas qualquer coisa que você vai criar para atrair aquela pessoa que depois vai para o seu produto. E lógico que isso faz mais sentido quando você tem uma linha de produtos, uma linha ou um público muito bem definido, ok? Então, só reforçando o que eu coloquei naquela sequência que eu montei, nessas engrenagens, ter o site no ar, ter a loja no ar, só é o exista desse passo todo aqui. Se você não criar conteúdo, se você não criar maneiras da pessoa chegar até o seu site, de tudo isso que a gente está falando, até chegar lá embaixo no gerar negócio, nas vendas, você só tem a primeira engrenagem, o exista. Algumas pessoas vão até comprar, mas fazer isso dar lucro vai dar muito mais trabalho, ok? Como é que era isso no passado, né? A sequência toda de venda. Pensa que isso aqui há 30 anos, não estou falando de internet, estou falando de papel, estou falando de pessoas na rua. Folhetos na rua, com as pessoas ali lendo aquele folheto, um número para ela telefonar, ela telefonou, ela recebe uma carta ou ela recebe uma correspondência que depois vira uma carta de vendas e vai para a compra. Não existe carta de venda, de repente, uma carta muito elaborada no produto. Agora, a página de cada produto de vocês pode ser assim uma carta de vendas. Não tem que ser muito elaborada, mas tem que levar a pessoa a querer comprar se você atrair o público certo. Essa mesma coisa é o que existe hoje na internet, começando pelo jeito mais simples. Site que leva para uma página de captura. Isso aqui estou pensando muito em curso, em conteúdo online. Levou uma página de captura, levou para uma página de venda e levou para venda. E vamos evoluindo com isso. O anúncio que levou para a página de captura, que poderia ser a página de captura das dicas para o seu cliente do e-commerce, que depois vai levar para uma página do produto ou das categorias ou alguma coisa relacionada, ou até para uma página do blog relacionado ao produto. E no final do blog, do artigo, é que ele vai levar para mostrar, deu que minha conexão está instável, se por acaso falhar, alguém me avisa por aí, ok? Então, o artigo do blog pode levar lá para o final, no final dele, para um produto. E isso aqui vai evoluindo. Não necessariamente você vai levar para uma página de venda, você vai levar daqui a pouco a pessoa do anúncio para a página de captura ou para uma página que de repente não vai capturar, vai fazer um remarketing, mas nesse caso vai ser a captura do e-mail, porque você vai mandar uma sequência de e-mails com dicas para as pessoas sobre os seus produtos, sobre como é que elas podem usar aquilo que você vende, sobre como elas podem ter algum benefício ou olha a dica, você vai começar a solucionar um problema de uma pessoa, a dar as soluções que ela pode aplicar, só que ao mesmo tempo, enquanto você está solucionando uma coisa, você já cria um outro problema. Só que você cria um outro problema que ela só vai solucionar se ela comprar o seu produto.
de novo, criatividade. Se você conseguir fazer isso, você desperta o interesse por algumas coisas que você vende, que de repente a pessoa hoje não está querendo, olhando de olho ou querendo comprar. Rapidamente aqui, mas é um ponto importante, né? Isso aqui, lembrando que eu falei de anúncios agora há pouco, algumas pessoas vão fazer, outras pessoas não vão fazer. O que você faz na hora que você está anunciando? Tanto faz onde, se é no Instagram, se é no LinkedIn, se é no Facebook. O que você tem que fazer naquele momento do anúncio, o que você está fazendo ali não é vendendo o seu produto. Você está vendendo o clique. Ainda não existe, daqui a pouquinho vai existir, né? Escreve o que eu estou falando, e alguns já devem estar vendo esse movimento. Daqui a pouquinho você vai clicar no Facebook, já vai pagar pelo Facebook e já vai comprar. Da mesma forma que isso vai acontecer no Instagram e em outros lugares. Hoje não é o que acontece. Hoje a pessoa clicou no Facebook, nessa hora ela é direcionada para o site, direcionada para a página de produto, pode até ser para a página de checkout em algumas situações, normalmente não é. Aí lá ela vai comprar. Na hora do anúncio do Facebook, o que você está vendendo é o clique. Você tem que convencer a pessoa a clicar e não é a comprar o seu produto. Agora, acertando o seu público. Porque lembrando, cada clique te custa, dependendo do jeito que você fez seu anúncio. Atraiu o público correto, aquele monte de pessoas atrai o público certo, vende o clique. Quando ela clicou, vai para uma página falando do seu produto. Naquela página você vende o desejo dela comprar, para que ela efetivamente depois compre. Muita gente pensa no anúncio já querendo vender o produto direto. De novo, montei isso para serviço muito mais caro, demora mais o processo de compras. Produto barato, é natural que se você faz uma oferta, como está aqui, um ótimo livro, frete grátis, eu simplesmente clico, já vou para pagar $7, achei barato, já vou comprar. Isso vai funcionar, como pode ter um produto de 1, 2 ou até R$50. Preço não importa, o que importa é a percepção do valor que o cara tem. Então vamos lá. Só colocando, complementando aqui, né? Lembrando que o conteúdo de um e-mail também não é vender o objetivo do conteúdo. O conteúdo do e-mail deve fazer também a pessoa clicar para ir para a página. Então pensar sempre nisso. Olha que interessante essa questão, né? Onde é que estão os seus clientes? Os possíveis clientes da sua loja. Aqui em cima, está vendo que isso representa a menor parte, se você olhar nessa pirâmide. Então, as pessoas que já conhecem você, ou elas já conhecem pelo menos o seu site, a sua loja, o seu e-commerce, e elas já sabem que precisam daquele produto. Segundo passo, segunda etapa, ou segundo nicho de clientes por aqui, a segunda quantidade ali, o local, são as pessoas que de alguma maneira se interessam por aquilo que você vende. Então, se você vende a capa de celular, é a pessoa que até se interessa, mas de repente ela está igual eu aqui, olha, eu me interesso, mas não é um negócio que eu quero agora. Pode ser, daqui a pouquinho, daqui a um mês eu passo em algum lugar e compro, daqui a uma semana, se eu passar, eu compro. Nessa pessoa, você precisa despertar nela aquele desejo dela comprar antes, porque ela vai enrolar. Agora, você está vendo que tem muito mais gente nessa situação do que aquela quantidade de pessoas que está lá em cima, aquelas pessoas que já querem o seu produto. Agora, olha o terceiro nível aqui. São as pessoas que nem sabem, ela nem sabe que precisa daquilo que você vende, ou ela nem sabe que existe aquilo que você vende. Se você vender solução, e eu recomendo muito que você venda uma solução para um problema, de repente você vende o mouse para um público que precisa daquilo imediatamente. Obviamente isso não se aplica para a maioria das pessoas aqui, porque são produtos que demoram para chegar, mas você pode vender um produto que de repente resolve alguma coisa e você vai começar a entender que aqui embaixo tem uma quantidade muito maior de pessoas que nem está ciente daquilo que você está vendendo. E algumas observações sobre isso. É muito mais fácil vender para esse público que está lá em cima, né? É natural, é muito mais fácil vender para esse público. Só que é muito mais fácil porque ele já quer aquilo que você vende. Só que tem duas coisas. A quantidade de pessoas é muito menor, e a concorrência aqui em cima é muito maior, porque a maioria das pessoas estão aqui. Então eu também não estou dizendo que é mais certo você pegar a pessoa que está aqui embaixo, não. Não existe certo ou errado, você escolhe. Se você quiser focar nesse público, está tudo bem, mas eu quero que você tenha ciência de que existem esses três públicos.
E se você quiser focar nesse público, também está tudo bem, sabendo que tem muito mais gente aqui, ou seja, você consegue crescer demais a sua loja, o seu público, só que dá muito mais trabalho chegar nesse público, porque você precisa convencer essa pessoa, mostrar para essa pessoa que aquilo que você vende atende. Tenho certeza absoluta que vocês devem ter produtos aí na loja que eu não tenho a mínima ideia que existem. Devem ter produtos que de repente eu até me interesso e eu nem sei, né? Como é que você vai fazer isso chegar em mim? De alguma maneira. Então, lembrando, muito mais gente por aqui, só que dá muito mais trabalho chegar nas pessoas. Aqui, poucas pessoas ou menos pessoas, porque cada um desses daqui tem muita gente no final das contas, aqui tem milhares, milhões, dependendo do que você vende, só que a concorrência é maior, mas essas pessoas já querem aquilo que você vende. Então, legal ter atenção a essa pirâmide. Aqui acabando já quase a apresentação, um ponto bastante importante. Faz toda a diferença de onde a pessoa vem quando ela chega a alguma página do seu e-commerce. Olha só, eu vou explicar melhor isso. De novo, faz toda a diferença de onde a pessoa está vindo na hora que ela chega. Vamos supor que ela... Pegar de novo o exemplo da capa do celular que eu tenho usado aqui. Sei lá, tem uma capa diferente de um produto maluco aí, que se cair no chão o negócio ele consegue aguentar sem quebrar e tal. Só que vamos supor que eu li, nesse momento eu estou aqui na internet, no Google, e eu acabei lendo algum texto que está falando que aquela capinha é uma porcaria, que de 3 pessoas o celular já caiu no chão e não adiantou nada, quebrou tela e tudo mais, e naquele momento, putz, eu não quero ver quanto custa isso. Eu cliquei, cheguei, vi que custa R$80. Putz, eu acabei de ler que o negócio já não funciona direito. Não é tão barato. Eu não vou comprar esse negócio, não. Agora, vamos supor que o mesmo produto, eu estou lá buscando no Google e eu estou lendo que tem 10 caras que já deixaram aquilo ali cair, o outro cara mora no 2º andar do prédio, o celular caiu lá embaixo, não quebrou. E aí, legal, quero ver esse negócio. Eu cliquei, R$80, caraca, por R$80, para eu evitar que a minha tela quebre e vai aguentar isso. Beleza, eu quero esse negócio e quero agora. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o responsável por criar essa página, esses conteúdos, que vem antes daquilo que você vende, e isso faz sentido quando você tem um produto campeão, naturalmente, você não vai fazer isso para todo mundo, para tudo, mas o responsável pode ser você. Você pode criar conteúdos que, de alguma maneira, façam a pessoa ter uma percepção positiva daquilo que você está vendendo na hora que ela chegou naquele seu produto. E isso pode fazer toda a diferença. Pode ser eu achando que os 80 da capa é caro e eu não vou comprar porque eu acabei de ler um negócio vendo que não funcionava tão bem, ou mesmo eu acabando de ver algo que vê que faz total sentido aquilo. Eu vou economizar 200 se quebrar o meu negócio, a dor de cabeça, a encheção de saco de quebrar, porque eu vou gastar 80 e ainda vai proteger. Então, pega esse conceito. É um conceito que se chama pré-frame, nem sei como se chama isso no Brasil, mas o que interessa é aonde a pessoa está passando antes dela chegar no seu conteúdo. Se você trabalhar nisso, faz total diferença. Olha que interessante aqui. O que é público frio, morno e quente? Frio é aquele cara que nunca te viu, nunca viu sua loja, nunca viu nada. Ele não tem a mínima ideia de quem é você. Está chegando agora. O morno é aquela pessoa que de repente já viu, já passa pela sua loja, só que nunca comprou nada. Ela passa por lá, às vezes está até cadastrada. O quente é aquele cara que gosta de você, já conhece, já comprou, já confia. E eu coloquei isso aqui para mostrar que faz muito sentido você identificar ou pensar com quem você está falando na hora que você vai criar conteúdos para a internet, na hora que você vai criar, de repente, uma apresentação como essa, se fosse para clientes, na hora que você vai criar anúncios no Facebook, na hora que você vai criar artigos para o blog, porque mais até do que eu coloquei aqui em relação ao tipo de produto, você vai se comunicar de jeitos diferentes com essas pessoas. Esse frio, que é o cara que nunca te viu, a sua ideia naturalmente é fazer com que esse cara passe a se interessar, ele passe para o morno, porque depois para o quente. Mas esse cara faz mais sentido você não enviar ofertas diretas. Novamente, produtos baratos, tá ótimo, legal, isso vai funcionar. Produtos mais caros, leva em consideração isso que eu estou falando. Faz muito mais sentido você enviar um artigo falando sobre aquele produto, mesmo que você pague um anúncio para aquele artigo,
Você ter vídeos falando sobre aquele produto, para que depois ele chegue na oferta daquele produto um pouco depois. Eu vou mostrar uma estratégia por aqui, uma estratégia usada para vários tipos de produto, tanto digitais como físicos, que tem tudo a ver com isso que eu estou falando. Então, público frio, aquele público que não ouviu falar sobre você, não te conhece. O que você vai fazer aqui? O que você pode fazer? Não tem certo ou errado, tem o que funciona para cada produto e cada público. Anúncio não para o seu produto, um anúncio para um artigo falando sobre o seu produto. Lembra do exemplo que eu acabei de dar aqui, do artigo do cara que deixou cair o celular e não quebrou do primeiro andar? Pense em qualquer coisa por aí, mas alguma coisa que faça sentido para as coisas que você vende e te dá mais lucro. Anúncio levando as pessoas para aquele artigo. Marca com pixel aquela pessoa. Ok? Remarketing Facebook. Vai marcando com pixel. Super fácil de fazer. Aí você vai fazer um segundo anúncio, somente para as pessoas que já leram aquele seu artigo. Isso quer dizer que você vai gastar muito menos dinheiro, vai gastar pouquíssimo dinheiro aqui, porque normalmente não vão ser tantas pessoas, só que você vai pegar uma pessoa que agora você sabe que já leu alguma coisa sobre o seu produto. Para essa pessoa, não necessariamente você precisa mandar o imã digital como eu estou colocando aqui, você pode ou não pode. Se o seu produto for barato ou não for extremamente caro, você já pode aí sim mandar diretamente, que seria aqui para o link, para a página, para que ele conheça o produto. Se for alguma coisa que você queira manter o relacionamento, aí você manda por imã digital e aí você pode seguir com essa sequência, marcando as pessoas com pixel. Né? Lembrando, e-commerce, faça isso de uma maneira simplificada. Os 5, 6 primeiros passos aqui. Mas entende essa ideia. Cria algo relacionado ao que você vende, não só o produto, de repente a uma área, de repente a um público, de repente a um segmento, a uma categoria. Divulga isso, marca com pixel, depois você volta fazendo a oferta para quem leu. Vou deixar isso aqui escrito só para que você tenha isso que eu estou falando, apesar disso aqui estar gravado, ok? Para que você possa colocar em prática. Muita gente me pergunta sobre ferramenta o tempo todo. Eu até falei que eu posso falar de ferramenta uma outra hora, mas se preocupa menos com ferramenta e mais com as estratégias, mais com os conceitos. Lá no comecinho dessa apresentação, e se você até estiver pegando isso no replay, de repente e não viu o começo, recomendo que volte. Eu mostrei uma sequência que eu falei, isso aqui deve ser o slide mais importante, o CCDD, que é o conhecimento, confiança, desejo e a decisão de compra. Pensa nas estratégias que você vai usar para fazer as pessoas passarem por essa sequência. Isso é o que faz diferença. Ok? Eu vou abrir aqui a minha tela, mas tem aí site Alessandro Gon, vocês me acham na internet. Mas bora conversar um pouquinho sobre as ideias que eu falei por aqui. Vamos lá, voltando por aqui. Espero que tenha sido útil, que dê para aproveitar alguma coisa disso. Pode abrir o microfone e vamos embora. Eu posso fazer a primeira pergunta? Pode. Não sei se você tem e-commerce, mas se você começasse com um e-commerce, quais seriam os passos que você faria? Qual caminho, quais estratégias você escolheria? Tá. Então, eu não tenho e-commerce. O mais próximo que eu estou chegando agora na verdade, eu ia falar o mais próximo, mas não é não, né? Porque qual foi o mais próximo? Pensa que eu fui da tecnologia do Corinthians e lá a gente naturalmente tinha e tem, que é a Netshoes que está por trás, que é um super e-commerce no final das contas, né? Todo mundo deve conhecer e se usava alguma estratégia. É lógico que lá tem uma diferença muito grande. Lá já se gera um tráfego muito automático, né? O próprio clube, como qualquer outro, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, qualquer clube grande gera um tráfego automático. E esse é o desafio que a gente tem com o e-commerce pequeno, não gerar esse tráfego automático. Eu gosto muito se eu fosse criar um meu hoje, sei lá, vamos pensar uma área que eu gosto, artigos para carro, por exemplo. Eu criaria conteúdo e, no meu caso, eu penso que eu até criaria conteúdo até parecido com esse aqui mesmo que eu estou falando. Eu sei que dá um puta de um trabalho esse negócio, né, de criar conteúdo webinário, criar webinário gravado, mas no mínimo blog. Eu trabalharia muito bem no blog para começar a chamar a atenção das pessoas e mostrar que, eu entendo daquele assunto que eu estou vendendo. Agora, tráfego, né, só voltando na questão do tráfego, que é o desafio.
Tráfego eu passo por isso, porque eu não tenho e-commerce, mas eu vendo curso online, por exemplo. No final, ou eu coloco grana para anunciar no Face, ou eu tenho que criar umas coisas muito, muito criativas para fazer o negócio espalhar, que é super difícil. Mas me pergunta mais, ou até me fala se eu respondi um pouco, mas para a gente complementar a ideia. Eu criaria conteúdo, é o que eu colocaria. Não, legal, você falou da estratégia, seria um marketing de conteúdo, né, que o pessoal fala. É que assim, tem um detalhe também, né? No final das contas, qual é a desvantagem disso? É uma coisa que no médio prazo é muito bom, mas para quem está começando e precisa de grana imediata, não é o que gera grana no primeiro momento. Uhum. Esse é um ponto para se considerar, né? Então, eu achei importante porque o pessoal aqui estava até falando antes a respeito de não depender somente do Facebook, né? Como que é a ferramenta dos caras e tal. Você já se você tem um post, um blog, você já tem um negócio ali que é seu, né? É um ativo seu. Exatamente. E olha que interessante, né? Eu tenho alguns sites no ar e sempre estou fazendo teste. Tem site meu que é muito mais laboratório do que site comum, não e-commerce. Que, de novo, depois eu levo para venda de curso, mentoria, sei lá, qualquer coisa assim. O que eu percebo? Em todos os meus sites, né? A página principal é a que menos tem visitas, não a que menos tem de todas, mas a que menos, uma das que menos tem visitas entre as mais visitadas ali. Eu diria que alguns sites meus têm a página principal quase não tem visita. As páginas de blog com os posts bons ganham assim disparadamente, disparado. Eu tenho até um site, por exemplo, o meu pessoal, que eu tenho lá dicas de filme para coaches, que na verdade nem é o meu público, mas um dia eu criei esse post para um produto que eu quis vender. Todo dia eu tenho 20, 30, 40, às vezes já chegou a ter quase 100 visitas, ali assim automático, natural. Mas meio sem querer esse negócio. Imagina se isso aqui fosse relacionado a um produto, né? Uhum. Ter gente chegando o tempo todo de um jeito automático. SEO, pô, super importante, porque também eu só tenho visita nesse site porque ele está bem trabalhado, né, e fica bem posicionado no Google. Tenho artigos, né, na primeira página, alguns, mas é um negócio que dá um trabalhinho no começo. Certo. Bom, as minhas perguntas eram essas aí. Então, bora lá. Quem mais? Só abrir o microfone e aproveitar. Já que ninguém vai Aproveitar que senão a Priscila nunca mais deixou eu voltar aqui, porque aqui eu sigo ordens. Deixa eu fazer uma pergunta então. A respeito do Facebook Marketing. A estratégia de segmentação que você passou já é uma realidade, que é você segmentar diversos... aliás, você criar diversos anúncios, né, diversos conjuntos de anúncios com várias segmentações distintas. O ponto é, até hoje eu não descobri uma forma de ter de fato uma análise que não seja algo meio que superficial. Por exemplo, eu tenho ali a idade, eu tenho ali a quantidade de impressão e tudo mais, mas pelo menos para mim, né? Eu trabalho vou começar a trabalhar na verdade com a parte de roupas e tudo mais e alguns artigos para mulheres, mas não coisas de maquiagem ou brilhante, coisas do tipo. Então, assim, a gente geralmente, quando eu vou segmentar, não existe um interesse certeiro. É algo muito volátil, entendeu? Por exemplo, vou segmentar por esfoliante. Eu tenho que colocar cosmético, maquiagem e algo do tipo, sacou? Você teria algum método de avaliar essa questão de público? Não, então isso é a primeira coisa aqui, né? A hora que alguém descobrir, me conta também que, putz, eu sofro pra caraca com esse negócio também, cara. Porque assim, porque é dinheiro nosso indo embora, né? Sim. Então, putz, eu sofro mesmo, o tempo todo. E assim, porque aí são várias coisas, né? Além de segmentar o público, a gente tem que descobrir ainda quais são os anúncios que têm melhor performance, né? Exatamente. Então, idealmente, você deve fazer com públicos diferentes e aí, em cada público, faz uma variaçãozinha da imagem, uma variação do texto, deixa rodando uns dias, aí começa a perceber qual chamou mais atenção, qual está mais barato, mas nessa tá indo ali, nem que seja R$ 2 em cada um,
Se brincar é muito fácil. Você ter 10, 20 rodando no dia, putz, R$ 40, já deu uma grana no mês, né? Isso é verdade. Inevitavelmente, alguns saem muito caro, né? Sim. Inevitavelmente. Ô Alessandro, É. boa noite. Boa noite. Eu tenho uma pergunta meio que um tanto quanto específica. E, em geral, eu acredito que a resposta vai servir para todo mundo. Você falou aí para a gente poder usar o Pixel para, vamos dizer assim, salvar o cliente no nosso banco de dados, entre aspas. Eu tenho uma dúvida. O Pixel que você se refere é o Pixel do Facebook, que a gente utiliza para otimizar as conversões, entre outros meios de anúncios, ou existe algum outro Pixel no nosso site, ou alguma outra ferramenta que a gente possa instalar no site, para a gente ter um Pixel secundário para colher essas informações das pessoas que acessam o nosso site? O que eu falei é exatamente o do Facebook, né? Apesar da gente saber que tem até o do próprio, tem o remarketing do Google, tem o do LinkedIn e tudo mais, mas eu falei do próprio Facebook mesmo. Agora, você me perguntando, eu lembrei de uma ferramenta que eu não vou lembrar agora de cabeça, mas depois pede para a Priscila me solicitar. Tem um negócio que a gente coloca no site, não é exatamente o Pixel daí, mas é muito parecido, a mesma forma de instalar. Na verdade, tem duas ferramentas. É impressionante como ela retorna o perfil do público. Ela não vai retornar exatamente, não é sobre aquela pessoa, mas o perfil das pessoas. Então ela vai dizer assim, 39% das pessoas que estão passando no seu site gostam de Samsung, 52% Um de avatar, né? ele vai pegando pelos cookies que estão no computador de cada pessoa e vai te retornando um perfil daquilo, né? E eu estou pensando agora, como isso, eu já usei isso aqui para outros tipos de sites, mas como pode ser legal no e-commerce? Sei lá, 20% tem a idade entre tantos e tantos anos. Você começa a ver se você está atraindo as pessoas certas. E se você juntar isso com a questão do Pix, do remarketing, pode ser bem legal. Depois eu vou É postar bom. aqui os... É bom até para dar ideia de novos produtos, né? Voltado Exatamente. para um público que você já tem. Deixa eu Exatamente. fazer uma pergunta. Você falou sobre criar diferentes anúncios. Eu queria que você citasse para a gente uns 2 ou 3 assim, gatilhos mentais que você acha que converte melhor em um anúncio. Eu juro que eu não sei o que converte para cada um, por não entender, não ter a mínima ideia, na verdade, do produto de cada um, do público, né? Porque eu imagino que deve ter de tudo, né? É de tudo e mais um cadinho. Então, eu imagino. Então, juro que por isso eu não tenho a mínima ideia do que converteria de uma maneira geral, de uma maneira que serve para todo mundo. De uma maneira assim, Uma bem outra genérica. pergunta, uma outra pergunta, Alessandra. Igual você, usando o gancho da Daiane aí, referente a anúncios no Facebook. Convém ao usuário ele fazer vários anúncios do mesmo produto, alterando a imagem ou a copyright, no caso o texto do anúncio focado no mesmo público, com valor baixo diário, ou compensa a pessoa criar um único anúncio, no caso para conversão, com valor alto e para o mesmo público. Então, eu venho testando esse Vamos tipo dizer assim, de coisa. qual sai melhor? Então, eu venho testando bastante, e não só testando, como nas mentorias, naturalmente, perguntando, vendo e tal. Pelo que eu tenho visto no geral, o que tem sido melhor tem sido esses vários com valor pequeno, rodando 5, 6, 7 dias. É um saco a gente ter, né? Ainda mais tendo que testar vários produtos, ter que deixar vários dias para o Facebook realmente conseguir otimizar e aí identificar quais são os mais baratos. E também é o seguinte, não é nem o mais barato no final das contas, né? Porque às vezes a gente tem um anúncio que está mais barato, mas converte menos no final. No final sai mais caro. Então é conseguir medir o que está convertendo mesmo, o que chega na página do checkout. E novamente, o Shopify mesmo, eu não fucei muito nele. Mas dá para colocar pixel, né? Eu imagino que em todas as páginas. Tá. Legal, legal. Então dá para a gente saber. Quando a pessoa clica num produto, já vai direto para a página de checkout? Já, né? Já é um passo só, né?
E aí, Uhum. quando comprou, Como assim? por exemplo, Como eu vou assim, lá, eu exatamente? cliquei agora na página principal de alguém, cliquei no produto. Naturalmente, se eu cliquei no produto para comprar, bom, ele vai para a página do produto, se eu clicar no comprar, ele já vai para eu colocar minhas opções, os dados. Já vai direto pro Isso, checkout. Depois justamente. que eu compro, ele vai para uma página de agradecimento? Isso. Acontece isso? A página de agradecimento é depois que você conclui o pagamento. Tá. Aí, no caso, dependendo da plataforma financeira que a gente usa, ele dá o link para a gente voltar para o site da gente, pro site da gente dar essa resposta, né, o obrigado pela compra, e Tá. dependendo, ele já redireciona automaticamente. E esse obrigado pela compra, dá para colocar o pixel nele também? Sim, pelo pixel que a gente utiliza lá no Facebook, tem uma série de pixels, né? Aí você consegue encontrar o compra. Só que a Legal. desvantagem, pelo que eu sei, desse compra é devido justamente isso. Antes da pessoa receber esse feedback do site do obrigado, ele já É, fecha, ou seja, o pixel não entendi. consegue entender que ele Não chegou dá naquela parte. tempo. Porque uma das melhores coisas é conseguir ter várias vendas de um produto e depois começar a buscar, a otimizar por aqueles que chegaram nessa página de agradecimento, né? Ou seja, que finalizaram mesmo a compra. E aí depois fazer lookalike, buscar mais gente que tem aquele perfil. Tem como você colocar para o Pixel para as pessoas que compraram. Ah, não, legal, já deve ajudar bem nisso. Uma outra sua opinião pessoal, por exemplo, em questão de ferramentas para a gente atrelar com ferramentas do Facebook. Por exemplo, na sua palestra você citou o ManyChat, né? Assim, Ele é uma ferramenta interessante porque você pode usar um custo baixo para atingir uma certa quantidade de pessoas e com essa ferramenta você pode, vamos dizer assim, induzir a pessoa a uma conversão, igual o funil, né, que você estava falando. No exato. ManyChat é possível fazer isso. Você acha, na sua opinião própria, rentável a pessoa utilizar um anúncio de envolvimento atrelado à ferramenta do ManyChat para poder conseguir conversões futuramente? É claro, apresentando um certo conteúdo e gatilhos mentais para poder executar essa ação? Não, me parece viável, sim, obviamente, é o que você falou bem, né? Apresentando um conteúdo interessante ali. Porque o Manichat ele ajuda demais, porque assim, o que estamos fazendo, né? Marketing de resposta direta, no final das contas, que é isso que a gente tem que buscar, que é o marketing que faz a pessoa já tomar aquela decisão na hora. E a maioria deve ter os produtos mais baratos, que, né, a pessoa não fica naquela de, não é igual um celular de R$ 1.500, que vai ficar pesquisando um tempão. Ela até pesquisa um pouquinho, mas já deve fechar no mesmo dia, né? Na maioria das vezes. E de repente algumas pessoas demonstram interesse e deixam para comprar depois. Então, o que eu vejo do ManyChat, né, se a pessoa estiver lá dentro e você usar as tags para identificar ali que, pô, essa pessoa tem interesse por celulares ou por Apple de alguma maneira, né? Essa pessoa tem interesse por televisão, ou acessório para televisão, e você conseguir usar o ManyChat para despertar o desejo ali por alguma coisa nova que chegou, ou de repente você bolou uma promoção, bolou um kit. Eu acho demais nisso, porque ele chega. Eu acabei de receber aqui 2 mensagens do ManyChat, né? Eu Agora há pouco. digo, nesse sentido, é É, porque pelo custo-benefício para a gente que é usuário dessa ferramenta do Facebook Ads e a gente tendo loja, porque a gente utilizando, olhando pelo lado do dinheiro, do investimento, a gente utilizando a questão do envolvimento, no caso da ferramenta do Facebook Ads, a gente consegue atingir uma gama de pessoas maior por um verdade, custo mais baixo, ou seja, o ManyChat verdade. auxilia nessa questão da conversão para as pessoas que têm um interesse maior pela compra. É, mas entendi, porque ficaria muito mais caro se você simplesmente gerasse tráfego ou fizesse por conversão e tal. O envolvimento acaba chegando para mais gente com a mesma grana. Entendi. E aí sim faz sentido ter o ManyChat. Porque o envolvimento pelo envolvimento, né, muitas vezes vai chegar para muita gente, mas não gera nada. Agora, realmente, se usar o ManyChat ali com conteúdo legal e conseguir pegar essa pessoa, passa a fazer mais sentido o envolvimento. Porque tem, por exemplo, pessoas que gostam de certos tipos de produtos e
tanto o anúncio como a própria foto de ele, por exemplo, participar de alguma coisa referente ao produto ou o conteúdo em si, que vai gerar alguma coisa para ele, por exemplo, alguma ação no anúncio, entende? Comentar alguma coisa. Utilizando isso, pode usar o MineChat para já atrelar esse comentário, essa ação da pessoa que está visualizando para uma possível conversão, né? Sim, sem dúvida. Não, sem dúvida. Alessandro, boa noite, é Ted. Eu queria saber, eu uso bastante a ferramenta, parei mais, mas eu testei, achei bem interessante. A Sniply, que, como você falou, em uma parte de conteúdo no WordPress ou no Blogger, que é bem interessante, a gente vê que bastante pessoal com afiliado usa bastante ele para direcionar para venda. A gente poderia fazer essa mesma ferramenta, utilizar para direcionar para eu dar o conteúdo, o e-book, uma dica sobre o produto, e colocaria o Snip em uma história de alguém que venceu aquilo, vendeu aquilo e botar meu produto dentro. Eu não conheço o Snip, até vou olhar, viu? Não conheço ele. Ele serve como tipo, por exemplo, se você escrever um conteúdo de bolo, tá. E embaixo fica aquelas janelinhas. Naquela janelinha, quando a pessoa clicar, vai para minha página de venda. Entendi. É como se fosse, deu uma notícia boa, o cliente gostou, eu fiz isso orgânico e em coisa de pouco tempo eu consegui 20, 30 visualizações nele. Tem como você controlar. E você anunciando pega muita gente. Legal, interessante. Então, eu não conheço ele especificamente, mas interessante. É pensar na estratégia, né? Para onde levar a pessoa depois que ela está lendo, ou enquanto ela está lendo por ali. Porque ele, a gente vê que os afiliados, por exemplo, Alex Vargas e os outros caras que trabalham com afiliados, eles dão conteúdo. Sim. E com essa ferramenta ele joga a pessoa para comprar o produto que ele quer. Sim, tá, legal. Vou olhar porque não usei nenhuma vez, nem esse eu não conhecia. Ótimo. Alessandro, uma última questão. O que você tem a dizer sobre backlinks? E, vamos dizer assim, qual é o benefício e qual é a melhor estratégia de aplicação? Tá. Bom, o benefício é SEO, né? Natural, porque se tiver bons, aumenta a sua pontuação, ranqueamento e tudo lá. Agora, o problema é, né, como conseguir os bons, né, os ótimos pelo menos. Pensando aqui, né, porque o que faz sentido? Porque naturalmente, se eu tiver um site com poucas visitações, com uma pontuação baixa, tendo um link para o meu, acaba contando, mas conta menos. Então, o que faz sentido é você ter o link do seu site, né, da sua loja em sites bons. Pensando aqui, né, novamente, reforça a minha ideia de ter o blog. Pelo seguinte, quem que vai querer colocar um post, sei lá, um administradores.com.br, né, um site que tem lá milhares de visitas por dia, que deixa você escrever artigos. Os caras não vão ficar colocando link para produto. Mas se você tiver, de repente, um artigo escrito vou para esse público de administradores, as 5 dicas que um gerente, ou 5 produtos que um gerente pode usar para aumentar a performance, ou para controlar 5 calendários que podem ser usados para qualquer coisa. Concorda que isso tem a ver com administradores? Isso você pode colocar lá dentro. E aí você vai ter aquele site grande apontando para você. Eu estou falando, nem lembro se eles deixam colocar o link embaixo do artigo, mas tenho quase certeza que sim. Mas é só um exemplo. Agora... Ou seja, tendo um blog, ou seja, no caso a loja, ser atrelada a um blog que tem um ótimo conteúdo, é bem mais provável um site grande atribuir backlinks, né, para o seu blog, que logo reflete para a loja. Exatamente. É bem mais provável, porque não é fácil você conseguir isso, né? Não tem por que, sem motivo algum, um site grande fazer uma referência a você. E outra coisa que, de repente, ajuda, comentários. Comentário em post, depende da ferramenta que a pessoa usou também, mas até ajuda, até pode ajudar, não é tão grande assim, mas até pode ajudar. Enfim, o que tem que buscar de vez em quando eu diria que pelo menos ter um apontamento legal vale muito a pena.
Porque você está concorrendo com muita gente, né? Você tem os mesmos produtos que um monte de gente tem. Então, o que é legal? A pessoa fazer a busca no Google e você, de alguma maneira, aparecer. Senão, você vai ficar sumido lá na quinta, sexta página. Essa é a desvantagem de não cuidar do SEO. E o backlink é um dos pontos do SEO. É igual o pessoal fala que o cara quer achar um cara morto é ir na segunda página do Google, né? Pois é. Quase ninguém vai lá. Então. A segunda ainda tem um ou outro que ainda passa, né? Mas, putz, terceira, não dá, né? Ninguém chega. Terceira, quarta, quinta página. Pouquíssimas pessoas. Falando aí do blog, você falou que não manja, né? Mas o Shopify, ele permite lá fazer posts de blog. Não sei se alguém que, inclusive, já usou. E acho que você não vai saber dessa informação, né? Se funcionaria usar a própria a função, né, que a plataforma dá para fazer esses posts e divulgar dessa Então, forma. eu olhei muito rapidamente. Eu vi que dá, né? Até achei interessante. Eu vi que dá. O que eu não sei ainda, e aí não é nem por não saber, é porque por não ter a experiência, por não ter muitos dias aqui da loja da Priscila no Mar, o quanto ele é bom no SEO, o quanto ele permite trabalhar em alguns pontos que no WordPress eu trabalho mais facilmente por aqui. Eu imagino que tem esses recursos por ali também. E que ele mesmo seja muito bom de SEO, pelo menos muito bom, não ser muito ruim. Vamos comparar aqui o Wix da vida, né, que é péssimo para SEO. Então, daqui a uns dias eu devo saber um pouco mais sobre como ele se comporta, mas eu vi que tem, pelo menos tem o essencial ali para ter um bom blog, né, e quiser fazer esse blog posicionar bem. Eu acho que é bom, porque eu fazendo algumas buscas na internet essa semana para testar, eu acabei chegando em alguns posts de blog que eu vi que estava no Shopify. Olha só. Eu fui, assim, agora que eu estou prestando atenção, né? Eu nem sabia o que era Shopify até poucos dias atrás, agora que eu estou olhando melhor. Uhum. Bom, legal. Acho que é isso, então. Serviu? Deu para ajudar? Alguma coisa por aí? Pra caramba. Foi sensacional. Ótimo, legal, legal. Muito obrigado pela sua disponibilidade aí para passar o seu conhecimento aí pro pessoal do grupo, que a gente tá bastante carente de informação. E a gente agradece aí de todo o coração mesmo. Obrigado. Legal, pô. Sucesso para todo mundo por aí, valeu mesmo. Gente, vai ficar gravado, eu vou colocar no link, né, Ale? Você vai me dar o link, eu vou mandar para todo mundo. E olha, o que vocês precisarem, qualquer dúvida, Ale, deixa o seu e-mail aí para eles mandarem. Cara, realmente eles sabem que eu tô super feliz com o grupo, porque realmente é uma estrada bem solitária, né, empreendedorismo. Então é legal quando a gente conhece uma galera, se junta, se ajuda. Eu me sinto muito acolhida pelo grupo. Então, o Ale é uma pessoa também super generosa. Eu tenho certeza que aquilo que ele souber, né, ele vai ajudar. Então, podem abusar aí dele. E obrigada, eu agradeço a oportunidade de vocês confiarem, de eu trazer uma pessoa que vocês não conheciam, mas é alguém que eu gosto muito, né? Então, eu acho que, enfim, deve ter colaborado com vocês aí. E eu tenho certeza que a gente vai crescer muito aí, todo mundo juntos. E é isso, né, Ale? Isso aí, isso aí. Obrigado também pela oportunidade. Pode contar mesmo comigo, deixei o e-mail por ali, ok? O que eu souber, tem um monte de coisa que eu não sei, estou aprendendo, um monte eu estou fuçando todo dia, sempre buscando alguma coisa nova. Então, o que eu puder ajudar, conta mesmo comigo. Estou torcendo mesmo por todo mundo aí. Ô, Alessandro, você falou que poderia vir outro dia para falar sobre ferramentas, seria legal, hein? Então, eu vou levantar, por exemplo, essas que eu falei agora, essas eu até deixo com a Priscila depois, mas eu vou levantar algumas, porque eu vivo testando mesmo algumas coisas. Ver o que pode ser útil, né, para o e-commerce, e podemos marcar assim. Legal, show de bola, hein? Obrigadão, cara. Valeu. Certa, né? De repente ele fala sobre ferramenta, depois explorar um pouquinho fontes de tráfego. Acho legal. Agora, uma pergunta: vocês querem continuar? O Ale terminou, ele pode sair, enfim. Vocês querem continuar falando hoje ou agora vocês querem encerrar? A gente volta amanhã. São 11 horas? Eu vou dormir, que amanhã eu trabalho. Então, beleza. Acho que já foi conteúdo suficiente, né? Foi bom, né? Pra gente digerir, né? Foi ótimo. A gente tem só agradecer aí a participação e
estudar agora, estudar e aplicar os conhecimentos. É isso aí. Logo eu mando o link para vocês, então, gente. Tamo junto. Amanhã tem Priscila, mais. depois você envia